chegada do Jesse Lingard ao Corinthians? A minha expectativa é como da maioria, né? De incredulidade, porque eu não conheço o jogador. Aliás, ninguém conhece esse jogador. E ele está vindo para um grande clube, tem um grande treinador, o time está pronto. Agora, é claro que ele vai ter que, né, se adequar ao clima brasileiro, à atmosfera do futebol brasileiro. Tudo isso leva tempo. Miller, vou te pedir licença, porque o treinador Roger Machado, novo técnico do São Paulo, está lá, ao vivo, e o Marcelo Bazeggio mostra a entrevista coletiva dele que acontece agora. Vamos ouvir. Ela transborda pelo fato de que, sabendo do desafio, né, sabendo da grandeza do clube, sabendo do que eu iria encontrar nesse ambiente, os atletas que aqui eu teria para trabalhar, não me fez pensar em nada mais do que a possibilidade de aceitar esse convite. Independente do tempo, da permanência, né, do contrato, independente, né, do cenário de adversidade, né, o que para mim bastou é receber o telefonema, perceber a grande oportunidade que estava por vir, né, e aceitar esse desafio, né. O futebol, na verdade, né, se precisa de tempo, mas nunca tem, né. Então, de fato, a gente está adaptado a esse lugar, né. A gente faz o máximo possível e a metodologia que tu desenvolve, ela já é baseada no pouco tempo, né, que você tem hábil entre os jogos e cada vez mais, né. Então, é perfeitamente possível, né, se desenvolver o trabalho mesmo com pouco tempo, né, e costumo dizer que no futebol a gente trabalha a várias mãos, né. Os treinadores deixam legados importantes que a gente se abastece deles para continuar e desenvolver o trabalho na chegada. Roger, tudo bem? Eduardo Afonso da ESPN. Eduardo. Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Pergunta para os dois, né? Para você, Roger, claro que você, como homem do futebol, estava acompanhando, não sei se full time no São Paulo, mas estava acompanhando o São Paulo nas mãos do ex-técnico. O que te parece o time do São Paulo? O que você viu de pontos fortes do São Paulo, que você pode melhorá-los, trabalhá-los? E o que você acha que chega precisando fazer nesse time para melhorar algo que você tenha visto que não foi do seu agrado, que você não gostou? E para você, Rui, por favor, o contrato dele é um pouco mais curto devido à troca de diretoria no final do ano, por isso que vocês não puderam fazer um contrato maior ou ter alguma meta que possa renovar automaticamente o contrato? Vou pedir licença ao Roger para começar por aí. O contrato respeita o mandato do presidente Maciz. Essa foi uma questão que nós colocamos francamente ao Roger, porque é o contrato que respeitamos todos, né? Termina a gestão, termina o mandato, e eu posso garantir, porque fiz parte da negociação, que isso em nenhum momento foi um empecilho, né? O Roger, como acabou de dizer a vocês, ele entendeu o desafio de estar aqui, e a honra de estar aqui, né? E foi isso que nós conseguimos transmitir a ele, o Rafinha e eu, e depois o presidente. Então, a questão contratual, o único motivo é esse. Sim, eu vi rigorosamente todos os jogos, né? Um dos nossos trabalhos, né, mesmo estando fora do mercado, não só estar prospectando a vaga de alguém, né, mas está analisando, né, modelos e jogos, atletas, né, para que você siga constantemente evoluindo. Né, o que eu vi, né, do jogo do São Paulo, né, e principalmente do elenco que o clube tem, é que tem um elenco equilibrado, né, com características e valências que permite que tu use diferentes sistemas, né, e foi exatamente assim que o Crespo usou 3 zagueiros, usou linha de 2, né, com um tripé na frente, com um enganche, né, com pontas mais em amplitude, né, uma variação que te permite te dar um leque maior para que tu consiga trabalhar diferentes sistemas, né. Claro que a partir desse momento, né, como eu disse, né, eu vou me aproveitar de muita coisa que estava posto, muito bem feito, né, mas
a partir de agora eu começo a implementar algumas questões importantes, né, dos meus jogos, né? Eu gosto de ter uma equipe equilibrada, né, entre defender e atacar, mas que tem uma vocação ofensiva, né? E justamente esse foi um dos fatores muito importantes e determinantes de aceitar prontamente estar aqui, né? Porque eu me identifico com a forma que historicamente o São Paulo sempre jogou, que é de sempre procurando gol, fazendo um jogo bonito, né? Fazendo um jogo vistoso, né? Como atleta, muitas vezes eu estive dentro do Morumbi e sei a dificuldade de jogar, né? Com um torcedor enchendo a casa, né? Então, a partir desse momento eu consigo colocar as minhas particularidades, né, o meu modelo de jogo, que ele demanda atividades próprias minhas, que isso vai gerar comportamentos dos atletas dentro das partidas, né? Então, o que eu posso te dizer é que eu encontrei aqui um terreno muito fértil e um grupo de jogadores com uma vontade absurda de fazer história nesse lugar. E uma das primeiras falas que eu tive com os atletas na apresentação com eles agora à tarde foi justamente que a gente tenha o dever, né, de manter a chama sempre acesa da conquista de títulos, né? Um clube grande precisa sempre olhar para o primeiro lugar, e eu encontrei atletas muito disponíveis, né, e sedentos, né, de aprendizado que os leve a grandes vitórias, né? A gente percebe no olhar do atleta, né, quando você faz uma afirmação, vamos construir algo que nos marque nesse lugar, né, que nos projete na história desse clube, né, e você vê a afirmação no olhar, né, o aceno de cabeça, né, desses jogadores que querem muito estar na história de São Paulo. Boa noite, Roger, Rui, aqui atrás, Matheus Ribeiro, TV Globo, muito boa noite. Minha pergunta vai ao Roger, ainda sobre essa questão, né, do trato com os jogadores, que você sempre foi muito exaltado ao longo da carreira pela forma que você tinha esse contato com os atletas. E em 2022, você dá uma entrevista, ao abre aspas, do GE, falando que você tinha um hábito de leitura e que te apetecia a ideia também de presentear os jogadores com livros, né? Eu queria que você falasse assim, se você tem em mente assim, essa ideia de implementar essa cultura aqui no São Paulo, de presentear atletas nesse sentido também com a literatura, e de que forma os livros também, na sua opinião, eles conseguem implementar ali também um foco aos jogadores de alto rendimento. Obrigado. Os livros são uma janela para o mundo, né? Cada livro te traz a possibilidade de ter um aprendizado novo, né? Para alguns atletas já presenteei com livros de tática, de estratégia, né? Porque se mostraram entusiasmados em entender um pouco mais da tática do jogo, né? Eu estou chegando agora, né? Vou conhecer os atletas, alguns deles já trabalhei junto, outros, como eu disse para eles, que o mundo é grande, mas o mundo da bola é muito pequeno, né? E a gente acaba conhecendo todos, né? Desenvolver esse ambiente, né, saudável e de aprendizado contínuo, né? Tudo que o atleta deseja, né? Sendo dentro e fora do campo, né? E fomentar neles o desejo de marcar a história aqui no clube dentro de uma geração vitoriosa, né? Me enche de motivação. Aos poucos eu vou conhecê-los, conhecer cada um e os seus desejos, suas aspirações, né, e vou poder, de alguma forma, me movimentar nesse sentido. Roger, Rui, tudo bem? Boa noite, Priscila Senhorens, da TNT. Vou fazer uma para cada um. Roger, eu não sei a que ponto você acompanhou a mudança, né, como se deu a mudança do comando técnico do São Paulo, mas fato é que a torcida do São Paulo ficou, no mínimo, assustada, né, e foi pega de surpresa com a mudança pelo timing que ela foi feita. Queria que você falasse como você pretende reverter isso, né, a chateação do torcedor pela saída do Crespo no momento bom. E para o Rui Costa, muita coisa está se falando, né, dos motivos do Crespo ter saído. Saíram milhares de motivos
motivos diferentes por aí, desde declarações, relação com jogadores, entrevista para a ESPN, viagem depois de uma eliminação. Queria que você falasse, de fato, o que é que aconteceu para vocês escolherem fazer essa mudança agora. Vou pedir licença para pegar a pergunta mais complexa. Priscila, eu poderia aqui atender a demanda de todos vocês e, obviamente, torcedor, e elencar alguns motivos, e somente os verdadeiros, que fizeram com que nós tivéssemos tomado essa decisão, que é realmente inusual, pelo momento em que ela acontece, mas me parece, como gestor responsável que sou, junto com o Rafinha, junto com o presidente, uma decisão que tem uma coerência de convicção. Primeiro ponto, nós entendimos que era necessária a mudança. E poderia ser muito mais fácil, num objetivo de autopreservação profissional, porque eu estou sendo muito criticado, eu, o Rafinha, o próprio presidente, esperar que as coisas acontecessem, como normalmente, perdão pela redundância, acontece, que os resultados fossem ruins, que os resultados fossem insustentáveis para fazer uma demissão natural, né? E por que fizemos essa desligamento? Bom, ao vivo aqui no Gazeta Esportiva, a apresentação do novo técnico Roger Machado, lá no São Paulo. Daqui a pouco o Miller e Garrafa vão comentar o que acharam da apresentação do Roger, o que eles trazem aqui como destaque dessa entrevista coletiva. Mas